Seu Tanakai, uma boa noite, seja bem-vindo, seja aí. Washington, tá? Boa noite. Graças a Deus. Hoje nós vimos com muita apreço, muita carinha, respeito, em nome de amor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Amitabha Buda, Assunção, em nome de Deus, em nome de paz Espírito, das pessoas que por carinho, caridade, passar a comungar não com ideia de Nakai, palavras, mas com este momento de pausa para reflexão, aonde nós mergulhamos para dentro de nós, aonde nos dá acalento para nós, aonde nos dá carinho para nós, e aonde nos dá muita tranquilidade. Então nos pede, em nome de Deus, da vida, do bem, que possa as pessoas comungar e assim colaborar com nós. Graças a Deus. Seu Tanakai, a depressão é uma anomalia, uma doença psíquica, uma disfunção orgânica? Qual dessas duas são, ou, ao seu olhar, qual delas é mais difícil ser curada ou tratada? Em que aspecto, né? Que elas podem ser tratadas, enfim. Nós entendemos que não tem como separar em algumas doenças o que é do espírito e o que é do físico. Porém, nós entendemos que a depressão, se nós analisarmos com profundidade, além da doença, mas a questão da enfermidade, nós entendemos que a depressão, ela nasce nos processos gene, que seria no aglomerado vibracional, que se comungam entre si mediante as canalizações, ou o que vocês chamam de participações de empatias, antipatias, que assim vão na junção do convívio comungando com hábitos, costumes. Eu estou indo na raiz da questão. Vamos deixar isso bem elucidado. Raiz questão. Se nós observarmos todas as anomalias psíquicas, não propriamente orgânicas, mas psíquicas, dentro de um olhar metafísico e holístico, não espiritista, mas espiritual, mau costumes e mal no sentido de autonegação, subjugação. Porém, nós entendemos que a visão que Tanakai está dando é uma visão além da doença. É o que é enfermo. E o enfermo, se nós observarmos com profundidade, não no indivíduo, mas no coletivo, é hábito, mania. Em sentido puramente negativado. Mas como nós somos orgânicos e os nossos maus hábitos, manias, afetam profundamente não só nosso psiquismo, mas com o tempo nosso energismo subatômico celular, tende pela corrente genética do gene ser alguns códigos passados para filhos, filhos para netos, netos para tataranetos. Se nós olharmos também, além do físico, mas no sentido dos campos morfogenéticos e morfogênicos, os nos campos invisíveis, mas que ligam as pessoas ante as antipatias e empatias,
também se força e se reforça, muitas das vezes por desleixo, conveniência, fanatismo, cupidez, estavismo, possessão, submissão, carência, angústia, mágoa ou modo de visão turva da realidade externa entre o convívio das pessoas em comunidade, coletividade e familiar. Fora sem falar da unidade. Repito mais uma vez, eu não estou falando de depressão una. Estou falando da depressão enferma. Não estou falando da depressão no indivíduo humano. Estou falando da depressão em sentido psiônico, sioníco, como uma consciência inconsciente de si do que ela é, porém, com a ciência por si do que ela faz, no psique humano. Turvar, conturbar, nubrar, paralisar, tornar frígido, insensível. Então, se nós olharmos a depressão com um olhar não menos respeitoso e não menos sério, e falando da depressão como enfermidade não no indivíduo ou no cidadão, mas no todo, ela é frígida e insensível por si só, porém ela se alastra como erva daninha mediante aos maus hábitos cômodos da sociedade. E a insensibilidade unitária mediante as carências e ansiedades que formatam as posses e submissões que arrematam o bem e o mal e a não paz do espírito interior una de cada cidadão. Agora nós vamos começar a falar da depressão que vocês conhecem. Começa agora, por favor. Hein? Deixa então, essa. Sudenakai, e a questão depressão e melancolia? Elas são similares nesse sentido, como o senhor explicou, cognitivo, né? Em que momento ela se diferencia ou uma está para a outra? Então, normalmente o depressivo é melancólico, o melancólico é depressivo, e assim vai. Isso é muito relativo. Tem depressivos eufóricos. Tem depressivos extremamente felizes, mas sem um pingo de alegria original por si só. Tem depressivos pragialmente altruísticas, replicadamente indulgentes, copiosamente inteligentes, identicamente admoestados, adoutrinados e pragiados pela comunidade coletiva do meu melhor que o teu, mediante o estipular do bem, do certo e do errado, a garganta baixa. Porém, a sociedade vê a depressão quando a depressão está já no indivíduo que não quer mais viver. Mas nós espíritos vemos depressivos que aparentemente na sociedade são os mais eufóricos, os mais assanhadinhos, hein? Existe o depressivo que se esvaiu de vida, se esvaziou de vida. E existe o depressivo inundado e afogado de inutilidade existencial, vivendo para a morte. Qual dos dois se faz mais ordinário, mediante a falta de amor próprio por si só? Um sequencia outro. Um sequencia outro. Perdão, português difícil. Um sequencia outro.
Se trata a depressão com originalidade e sinceridade, não com mentira e mediocridade. Se trata um depressivo com confiança, originalidade, temperança, ajuizamento, ética e bom senso. Lição de moral para depressão não dá certo. Porque tua moral é teu modo, teu jeito, tua maneira e tua mania. Dê ao depressivo a água límpida, que é para ti e para o outro. Ofereça ao depressivo o ar puro, que é para ti e para o outro. Mas não escolha a cor que o depressivo deve vestir, nem o caminho que o depressivo deve trilhar. Por isso que a capacidade dos médicos da Terra se despontam de muitos familiares que jogam na loteria, como o chazinho da vovó cura tudo com todo respeito, ou nas simpatias, casos de depressão que tem que ser cuidado até mesmo dentro das patologias clínicas profundas, mediante ao metabolismo que já está contundido em sua conjuntura subatômica celular. Como também nos processos do estavismo anti-estagnar assertivo da comunidade dos pensamentos dentro do indivíduo, mediante as suas vazões cheias de síndromes, mediante as suas vazões unitárias em sentir-se entre o sensorial, nas suas impressões e sensações, que lhe deixam muitas das vezes fragilizado ou insensível à própria vida, quem diz a vida alheia. Precisa sim de pessoas capacitadas, profissionais capacitados para ajudar a família. Porque uma família com depressivo, de verdade, depressão, não mimo, não vai curar com chá da vovó. Com todo o respeito que tem fé em Deus, você pode olhar com amor, orar com acalento, acalma as vibrações, mas não há cura. Mas por que Tanaka um médico cura e nós não? Porque nós amamos e o médico é pago. Tem gente que pensa assim, né? É uma questão de envolvimento ético e neutro. Um profissional se preocupa com a ética do seu paciente, com o que ele nutre dentro de si, para que por ele se moralize e se cristalize numa ética moral, onde no mínimo ele exista por si só, convivendo em paz com os outros. A família, com todo respeito, na maioria das vezes, se preocupa com a moral superficial do depressivo, hein? Não se atentando, além da depressão, o que ele por si só tem como ética una e pessoal. Há uma grande diferença, hein? Depressão não é coisa para coitada, é coisa para gente valente e corajosa, não é coisa para fraco não, é? Porque depressão é algo que dói profundo, mais do que quebrar uma perna. Depressão aquebranta a alma das pessoas. Vitimismo, sectarismo recheado de falsas carências, dependências, isso não ajuda. Ajuizamento, sinceridade, confiança. Tanto da parte do depressivo, que precisa se tratar, como da parte dos familiares, que de alguma forma, mediante ao macrocosmo, não estou falando de religião espiritual, se é um depressivo que você trata, a vida aprimora o seu retrato na tua própria existência. O depressivo aprende a se amar e você aprende a ter respeito. O depressivo aprende passo a passo o abecedário da calma para consigo,
E você, a largos passos, por impaciência, começa a dar valor ao seu silêncio tranquilo. Começa a qualificar, além das razões e vazões, além das verdades e realidades que lhe preenche do que vem de fora, a se conhecer por dentro em maior vantagem na comunidade do seu silêncio, que há de lhe adequar cada vez mais em paz por dentro contigo só. Ninguém que tem amor ao outro, discípulo da vida, cura, mas todos que têm amor por alguém, quando a cura-se, cura ao outro. E quando o outro se cura, há de a curar alguém. É um passatempo cósmico. Isso não é religioso. É um passe da vida. É um reiki da existência. É um rei do alento. Solta o vento, que não é acaso. É consequência da vivência, ciência existente e vida humana. Graças a Deus, hein? Sr. Tanekai, a título de elucidação, o depressivo é considerado ou melhor, a depressão é considerado um suicídio em vida? Não aqueles que cometem o fato em si, mas aqueles que resistem ainda. Ele ainda é considerado um suicida? Depende do ponto de vista filodoutrinário, religioso, espiritualista que a pessoa se cega e se amordece. Depende muito. Se eu ver isso como um católico, é de um jeito. Se eu ver isso como um espírita, é de outro jeito. Se eu ver depressão como um espírito, num senso fraterno e crístico que não é superior, a depressão é uma enfermidade. Enfermidade. Que em cada indivíduo, no uno senso de existir para si só, ela doenta. Quando ela doenta, eu me faço a ferida em carne viva. Eu sinto de um jeito. Eu penso de um jeito. Eu consinto de um jeito. Eu concebo de um jeito. Por mais que se assemelha às patologias e por mais que se assemelha os sintomas psíquicos, psicológicos, em vários âmbitos, graus e números e tom, nunca o sentir profundo de um depressivo é igual ao outro. Se não é igual ao outro, se não é para todos, quem lhe condena? O acaso que vai escolher quem sofre mais e quem sofre menos? Ou é você que por si só pulga mais e pulga menos? A visão que as pessoas têm de Deus, com todo respeito, é medíocre. Muitas das vezes se torna medíocre. Não troco palavra não, medíocre mesmo. Porque Deus e vida não pune, oferta. O que nós faremos com essa oferta já não é problema da vida, mas muitas das vezes é consequência do acaso, quando mediante a vida há o acaso dentro de nós, porque nós não existimos, nós esperamos tudo de fora, o que é bom e o que é ruim. Tudo nos surpreende. Ou no susto, ou na surpresa. Ou no encanto e na maravilha, ou na frieza da insensibilidade de se perceber e de notar algo além do seu nariz. Então a resposta é não. A depressão não é um suicídio. E quem fala isso com todo respeito é estranho, não é respeito, né? Mas é estranho, particularmente estranho. Ainda mais se for uma pessoa que estuda espiritualidade dizer isso. Porque nós vemos, até médio, agora eu ia falar uma coisa, olha como o médio atrapalha, né?
Que eu ia dizer que isso é uma bobagem. Uma pessoa que fala uma bobagem dessa, Edson agora meio que travou um pouco, mas é uma bobagem. Eu não posso proibir um rio de correr. Mas conforme o molde das pedras, a correnteza se adapta às dobras que elas têm. Assim se faz a depressão no ser humano. Ela moldando-me ou não, eu sou a rocha da minha existência. Eu sou o pilar da minha ciência. Eu sou o gume onisciente de Deus na minha existência. Eu decido viver. Mesmo que tudo em mim, nas bordas do meu desejo e nas beiradas da minha vontade, diga não. Mas eu, que não sou a enfermidade de depressão, mas com a enfermidade estou doente. E essa doença me deixa em carne viva, ferida, machucado. Eu aceito que outros me tratem, porque eu outorgo ao outro muitas decisões. Então o depressivo precisa ter confiança. Confiar a um profissional, confiar a alguém, não a sua existência, a sua vida, mas a sua dependência de desejo e de vontade. Para que junto com esse alguém, ele aprenda a determinar resilientemente a sua escolha em viver, não porque o outro quer, mas porque ele é depressivo, é vida, ele não é morte. Isto não é ser positivo, isso é ser ativo e lúcido. Tem nada de bonzinho, doutrina isso, doutrina aquilo, não. E se Tanakai eu quiser morrer? Com todo respeito. Além de título de morto, suicida, você vai ter o rótulo de fracassado, covarde. Não porque você não quis viver porque estava depressivo. É porque você escolheu algo pior do que a morte. Porque a morte não é punição. Agora, a covardia no poderoso, a fraqueza no forte, a sabedoria na sensibilidade humana, que se faz de ignorante, é pior do que a escuridão. É pior do que o umbral. É pior do que a própria morte. Então não é uma questão de escolher ser bom ou ser ruim. É uma questão de se escolher. Isso se estende a todas as doenças, patologias, anomalias, distúrbios, disfunções e disfuncionalidades aonde contunde o ego, o psiquismo, a mente, a consciência e o organismo fisiológico humano. Neste momento que nós vemos Deus, tanto na profundidade do sofrimento, como na clareza natural do amor genuíno. E o que é Deus? Essa centelha contínua chamada vida. Ela é perfeita, não existe morte. Ela é perfeita, não existe enfermo. A escolha sempre vai ser sua. Pior do que a morte é a covardia de se escolher um fracasso por uma enfermidade. Fique à vontade, hein? Graças a Deus, hein? Seu Tanakai, uma boa noite, seja bem-vindo, seja aí. Washington, tá? Boa noite. Graças a Deus. Hoje nós vimos com muita apreço, muita carinho, respeito, em nome de amor.
Em nome de Jesus Cristo, em nome de Amitabha Buda, assim são. Em nome de Deus, em nome do Pai Espírito, das pessoas que por carinho, caridade, passam a comungar não com ideia de cair palavras, mas com este momento de pausa para reflexão, aonde nós mergulhamos para dentro de nós, aonde nos dá acalento para nós, aonde nos dá carinho para nós e aonde nos dá muita tranquilidade. Então nos pede, em nome de Deus, da vida, do bem, que possa as pessoas comungar e assim colaborar com nós. Graças a Deus.